Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Os fenômenos de transporte é um dos assuntos tratados por Allan Kardec na Revista Espírita de maio de 1861. Começa ele dizendo que este fenômeno é, sem dúvida, um dos mais extraordinários entre os apresentados pelas manifestações espíritas e também um dos mais raros. Consiste no transporte espontâneo de um objeto que não existe no lugar onde nos encontramos. Nós há muito tempo o conhecíamos por ouvir dizer, mas como há pouco nos foi dado testemunhá-lo, podemos agora dele falar com conhecimento de causa. Digamos, para começar, que é um dos que mais se prestam à imitação e que, por consequente, é necessário mantermos-nos em guarda contra a trapaça. Sabe-se até onde pode ir a arte da prestidigitação no caso de experiências desse gênero, mas, sem se tratar de gente do ofício, poder-se-ia facilmente ser vítima de uma hábil manobra. A melhor de todas as garantias está no caráter, na honorabilidade notória, no desinteresse absoluto da pessoa que obtém semelhantes efeitos. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias em que se produzem os fatos. Enfim, no conhecimento esclarecido do Espiritismo, único que pode fazer descobrir o que seria suspeito. Dissemos que o fenômeno é um dos mais raros e talvez menos que os outros, não se produz à vontade e à hora marcada, posto que raramente, às vezes, pode ser provocado, mas na maioria das vezes é espontâneo. Disso resulta que quem quer que se gabasse de obtê-lo à vontade e em dado momento, pode ser claramente taxado de ignorante e suspeito de fraude, com mais forte razão, se aí se misturasse o menor motivo de interesse material. Um médium que tirasse qualquer proveito de sua faculdade para realmente ser médium, mas como esta faculdade está sujeita a intermitências e os fenômenos dependem exclusivamente da vontade dos espíritos, que não se submetem ao nosso capricho, resulta que o médium interessado, para não estacar ou para produzir mais efeito conforme as circunstâncias, chama a astúcia em seu auxílio, porque para ele é preciso que o espírito haja de qualquer maneira, senão o ajudam, e a astúcia por vezes se oculta sob o mais simples disfarce. Após esse comentário, o codificador reproduz uma carta em que um espírita convicto narra o testemunho de vários fatos em que uma parente foi o centro de vários fenômenos de transporte. O primeiro no dia 1º de janeiro de 1861, por volta das 3 horas da tarde, quando viu mais uma vez o espírito de sua mãe. Minutos depois, retornando à sala onde se deu a visão, seu marido notou sobre a mesa um anel, imediatamente reconhecido pela esposa, que o havia colocado no dedo da mãe quando do seu sepultamento. Dias depois, como aquela mulher sofresse de uma sufocação a que era sujeita, foi magnetizada e ao cabo de 3 minutos ela adormeceu profundamente e a lucidez foi perfeita. Ela disse então que sua mãe lhe havia trazido o seu anel para lhe provar que está e vela por eles. Seu marido perguntou se ela vê sua filha morta há 8 anos, com 2 anos de idade, e esta lhe pode trazer uma lembrança. A sonâmbula responde que ela estava lá, bem como a mãe de seu marido, que no dia seguinte traria uma rosa e que ele a encontraria sobre a escrivaninha. O fato realizou-se. A rosa murcha estava acompanhada de um papel onde estavam escritas estas palavras: a meu pai querido, Laura. 2 dias depois, sono magnético. O marido pergunta se poderia receber cabelos da sua própria mãe. Seu desejo foi satisfeito imediatamente. Os cabelos estavam sobre a lareira. Depois, 2 cartas foram escritas espontaneamente pelas 2 mães. São citados outros fatos. Antes de analisar o fato, Kardec chama a atenção que a carta
relata dois fenômenos notáveis, o dos transportes e o da escrita direta. Acrescenta também que vários fatos da mesma natureza lhe foram relatados por pessoas de sua confiança e que se passaram em circunstâncias também autênticas. Diz ainda, testemunhando pessoalmente com outros membros da Sociedade Espírita de Paris por 2 vezes, fenômenos envolvendo uma jovem de 16 ou 17 anos, ótima médium escrevente e ao mesmo tempo sonâmbula muito clarividente. Em transe, ela vê sobretudo o espírito de um de seus primos, que por diversas vezes lhe havia trazido objetos diferentes, entre os quais anéis, bombons em quantidade e flores. É sempre necessário que ela esteja adormecida por 2 horas antes da produção do fenômeno. A sonâmbula esteve sempre isolada dos assistentes e o seu próprio magnetizador manteve-se a grande distância. E Kardec colocou-se de maneira a não perder de vista um só movimento, certificando-se que não houve a menor suspeita de fraude. Na reunião de 1º de março da Sociedade Espírita de Paris, foram evocados respectivamente o espírito da senhora Catherine, responsável pelos fenômenos de Orleans e Lyon, e pelos testemunhados pelo codificador. Interpelada a primeira entidade sobre a razão da insistência para que os familiares relataram a Kardec sobre os fenômenos, disse a ele que mais se deve informar no sentido de que essas provas contribuíssem para a projeção do espiritismo. Em seguida, pede licença à senhora Catherine para evocar outro espírito que produziu os fenômenos por ele testemunhados, que confirma estar presente como prometera a Kardec. Aí, 37 questões são a ele dirigidas, obtendo os seguintes esclarecimentos. Primeiro, os fenômenos só se produzem no sono magnético do médium pela sua natureza, podendo-se dar dependendo do médium em estado de vigília. Segundo, a demora na produção do fenômeno corresponde ao tempo que o espírito necessita para preparar os fluidos que servem para o transporte. Terceiro, os fluidos necessários para a produção do fenômeno não pertencem ao médium, mas ao espírito, podendo-se, em certos casos, dispensá-los e o fenômeno ocorrer imediatamente. Quarto, a produção do fenômeno se deve à natureza do médium e não se pode realizar-se senão com outros de natureza correspondente. Quanto à prontidão, o hábito que adquirimos, correspondendo muitas vezes com o mesmo médium, é de grande auxílio à espiritualidade. Quinto, é preciso que a natureza do médium corresponda à natureza do fato e não à do espírito. Sexto, a incredulidade e oposição das pessoas presentes pode prejudicar a obtenção do fenômeno, preferindo os espíritos operarem o fenômeno como crentes e pessoas versadas no espiritismo, o que não quer dizer que a má vontade seja impedimento definitivo. Sétimo, necessário que o espírito esteja preparado e disposto a produzir o efeito. Oitavo, sobre as flores transportadas na reunião testemunhada por Kardec, diz o espírito que geralmente as colhe nos jardins onde o agradem. Nono, sobre se o negociante de onde subtraiu os bombons trazidos também traz de onde lhe apraz, e o negociante não percebe porque põe outros no lugar. Décimo, sobre os anéis tira-os de lugares de todos desconhecidos, de modo que ninguém lhe sente a falta. 11º, sobre trazer flores de outro planeta, diz a ele não ser possível, havendo porém espíritos mais elevados que podem fazê-lo. 12º, que pode trazer flores de outro hemisfério, como por exemplo dos trópicos, desde que sejam da Terra. 13º, indagado de que forma introduziu esses objetos na sala fechada onde se deram os fenômenos, informou tê-los feito entrar com ele, envoltos, por assim dizer, em sua substância. Kardec pede também ao espírito da senhora Catherine dizer como fez para trazer à filha o anel com o qual havia sido enterrado, ouvindo dela que o retirou da terra e o trouxe à filha. Voltando-se para Leon, o codificador continua. 14º, para tornar visíveis os objetos, instantes antes invisíveis, diz ter tirado-os da matéria que os envolvia, podendo à vontade fazê-los desaparecer e retransportar ao ponto de origem. 15º, sobre ter sido visto pela sonâmbula na reunião presenciada por Kardec, tomar uma tesoura e cortar flores de laranjeira no quarto
da mesma, revelou que realmente não tinha tesoura, necessitando de um instrumento cortante, fazendo-se ver dessa forma para que tivessem bem certeza de que ele que as tirava. 16º, sobre o ramo estar sob um globo de vidro, disse que bem podia tê-lo tirado, mas não quisera, e que tal fenômeno com certeza seria compreendido por Kardec. 17º, que a produção dos fenômenos de transporte não causa ao espírito nenhum esforço, desde que permitido, o que seria diferente se não autorizado, dificuldades impostas pelas disposições fluídicas que podem ser contrárias. 18º, que não precisam de mãos para transportar objetos, que o peso nada é para os espíritos, que objetos desaparecidos cuja causa é ignorada ocorre mais do que se pensa, podendo ser remediados solicitando ao espírito que os devolva. 19º, que existem inúmeros efeitos considerados fenômenos naturais resultantes da ação dos espíritos, que espíritos elevados podem transportar objetos fabricados por eles, podendo tornar-se objeto de uso se esse espírito o quisesse, como também poderia ser apenas para visualização, extinguindo-se ao final de algumas horas. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.